Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje eu trago para vocês uma palavra. Vamos ao Senhor que esta palavra venha trazer aos seus corações um entendimento relacionado a tudo aquilo que muitas vezes nós estamos passando e precisamos de uma transformação divina nas nossas vidas. Amém? E a palavra vem nos falar a realidade da riqueza que vem nos detalhes, onde o Senhor nos capacita todos os dias a entender e compreender os planos de Deus em nossas vidas. Amém? Amados irmãos, muitas vezes nós encontramos situações muito difíceis na nossa vida e temos batalhas dentro de nós que geram emoções conflitivas e estopins, gerando sentimentos contrários a tudo aquilo que a gente aprende no dia a dia e que a gente busca dar o melhor de nós. Encontramos fatores e questões, não somente, como dizem, fatores climáticos, mas fatores emocionais gerados por estopim e por gatilhos emocionais e situações adversas que encontramos no dia a dia com dificuldades, o convívio não somente dentro de um lar, com os filhos, com a esposa ou a família, passando por uma adversidade, por uma situação, por uma questão que envolve o nosso emocional e mexe com o nosso psicológico e também com a nossa própria mente. Amém? Eu já tenho a palavra para passar para vocês, independente das circunstâncias que vocês possam estar vivenciando, de Jeremias 29, no capítulo 11, no versículo 13. Amém? E quem quiser pegar a palavra, está na glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pois bem, amados, em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11 ao versículo 13, ele nos deixa bem claro, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Pois bem, os planos de Deus não falham. A própria palavra nos fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os planos de Deus são bons, assim como a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes nós colocamos a esperança e os planos nas mãos dos homens, confiamos e terminamos muitas vezes nos desapontando. Somos falhos, como já falei, somos imperfeitos, corremos o risco toda hora de pecar e de cometer equívocos. Porém, quando nós entregamos os nossos planos, os nossos projetos nas mãos do Senhor, tenha plena certeza que no tempo exato, como diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo do 1 ao 13, o tempo de Deus sobre todas as coisas, pois Ele é o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, das coisas abaixo, acima na terra e no céu. O tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem, pois o homem inventou um relógio e a ampulheta, mas o tempo de Deus é o tempo de Deus, e no tempo dele não tem equívoco não, irmãos. Ele chega, ele opera, ele faz o que ele quer, quando ele quer e quando ele pode fazer. Amém? Na palavra também nos fala, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amados, sei que muitos vão dizer que é difícil orar, eu não sei orar bonito, eu não consigo orar, eu me distraio, não tenho vontade, estou desanimado. Mas na própria palavra fala, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. A nossa oração, quando nós buscamos uma comunhão com o Pai, no secreto do nosso quarto, em silêncio, em espírito, a nossa oração é ouvida da mesma forma que quando nós falamos com a verbal da nossa própria palavra. Mas a oração que não é sentida ou falada, o Senhor sonda o teu coração, meu irmão. Não se preocupe se você não sabe orar, amada. Se preocupe em dizer para o Senhor somente uma coisa: Pai, eu chego na tua presença. Que nesse momento, Senhor, eu entrego nas tuas mãos toda essa situação que eu estou experimentando. Porque muitas vezes eu escolhas
as nossas escolhas, elas se comprometem com a nossa liberdade de ir, de vir, de agir, de pensar e até mesmo de falar. Então, nós sabemos que a oração, ela toca a alma e ela acalma o nosso coração. Na própria palavra nos fala, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O Senhor entende e compreende a oração do justo, de um coração contrito, derramado aos pés do Senhor. Amém? Então, amados, às vezes enfrentamos batalhas que muitas vezes, amado, talvez você esteja sentindo um desânimo muito grande, uma tristeza muito grande, um desejo de abrir um buraco, entregar a cabeça na terra, como diz assim, para se esconder dos problemas ou tentar fugir do problema ou fugir de uma dor. Mas saiba que no mundo, na palavra nos fala que no mundo tereis aflições, mas o Senhor venceu. O Senhor venceu a tentação no deserto, quando o diabo disse: se eres o Filho de Deus, que fosse transformar as pedras em pães, mas ele respondeu na palavra: nem só de pão viverá o homem. Aleluia, Jesus. Então, amados, eu convido vocês a entrar em oração, agradecendo a Deus por aquele que vai escutar, que essa palavra venha trazer o conforto, o fortalecimento que tu precisa no teu coração, o entendimento que tu precisa, entregando tudo ao altar aos pés do Pai. Amém? Senhor amado, Pai querido, Deus de misericórdia, eu chego na tua presença em nome de Jesus. Senhor amado, na tua palavra nos fala que o Senhor conhece os planos que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, planos de prosperar e não de causar dano, Senhor. Pai querido, Deus de poder e graça, nesse momento eu venho entregar nas tuas mãos as vidas aqui representadas, ouvindo essa oração. Bem sabes, Pai, o clamor do coração do meu irmão, a necessidade que ele precisa, Pai. Peço ao Senhor que seja o Senhor alcançando ele com graça, Pai, com poder, com majestade, Senhor. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, o sentimento, a emoção, a situação, Pai. Em teu nome, Senhor, pedimos que seja a tua mão poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Falando ao coração, Pai, relacionado às circunstâncias que possam estar experimentando, uma emoção conflitiva, Pai, um sentimento, um hábito, Senhor, uma dependência, Senhor. Talvez, Senhor amado, uma questão, Senhor, que venha tirar a sua paz. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha cumprir os seus propósitos na vida do irmão ou da irmã, que ele possa entender e compreender, Senhor, que ele pertence a Ti, Pai, que ele venha, Pai, confiar, porque o Senhor é que cura, que liberta, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom. Pai, eu venho entregar nas Tuas mãos, Senhor, pois Tu bem sabes, Pai querido, que é confiar no Senhor para que possamos ter as nossas respostas, Pai, relacionado àquilo que nós estamos vivenciando, Pai, que o Senhor venha abrir uma porta, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, querido amigo Espírito Santo, que eu entro em oração, Pai, que possamos ter um relacionamento contigo, Pai, verdadeiro, Pai, que possamos confiar, Pai, que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege, o Senhor, Pai amado, Pai querido, Deus, poder de graça, é o único que tem poder de falar aos nossos corações, de curar aquilo que o medicamento não cura, de curar as dores, as emoções, os traumas, Pai. Entrega o Senhor, pois o Senhor é nosso restaurador, o Senhor nos restaura, o Senhor nos ajuda, o nosso auxiliador, Pai. Querido amigo Espírito Santo, tudo aquilo que tem devorado, feito não perder, Pai, o sentido da vida, Pai. Declaramos agora, Pai, que está cancelado e inoperante, que esteja liberto, Pai, que o coração do meu irmão possa, Pai, reconhecer em Ti esse amor, essa paz, Senhor. E sejamos gratos, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é a nossa capa de proteção, o Senhor é o nosso escudo, Senhor. Pai Celestial, eu agradeço a Ti, Senhor, por nos ter dado o direito de ser Teus filhos. Pai, nos sentimos privilegiados e gratos por receber aquilo que o Senhor nos prometeu, Senhor, uma vida eterna na Tua presença, Pai. Ajuda-nos a viver, a amar e compreender tudo aquilo, Senhor amado, que tira, Pai, a paz do meu irmão, que preocupa, Senhor, o Deus poderoso, que possamos perdoar, Senhor, as nossas
famílias, os nossos pais, as imperfeições, Senhor. Precisamos, Senhor amado, estar liberto desse jugo, da culpa, do rancor, do medo, Pai. Se o meu irmão está sentindo, o meu irmão fraco, exausto, sem força, Pai, Tu eres um lugar de descanso, Senhor. Se o meu irmão se sente preso, atado, amarrado, acorrentado a alguma situação, seja Tu o libertador do meu irmão nesse momento, Pai. Peço que seja o Senhor, Pai, nos orientando como conselheiro fiel. Precisamos, Pai amado, entender e compreender que seremos sarados, Pai, pois, Pai querido Deus, o poder e graça foi na cruz que o Seu Filho morreu por nós e fomos remidos dos nossos pecados. Senhor, Tu eres um Deus que traz a cura, que liberta, que nos defende, nos protege. Nos momentos difíceis, o Senhor é o nosso refúgio, nos tempos de angústia. Pai, agradecemos esse momento, entregamos sobre o Teu altar toda circunstância, situação dentro do lar que meu irmão, minha irmã estão vivendo, toda questão, Pai, mal resolvida, Pai, todo medo, toda dor, todo luto, toda perda que meu irmão esteja vivenciando no trabalho ali, Senhor, seja Tu abrindo uma porta, Pai. Pai querido Deus e poder, obrigado, porque o Senhor é a resposta para todas as nossas necessidades, Senhor. Na Tua palavra nos fala, ainda que me abandone, Pai e Mãe, o Senhor me acolherá. Está no Salmo 27, no verso 10. Agradecemos o Seu amparo, Senhor, a Sua proteção. Agradecemos o dia, Pai, pedimos amparo e proteção para esse momento, Senhor. Se nós, Pai amado, estamos, Pai, para deitar, descansar, seja o Senhor nosso protetor, nosso guardador, seja o Senhor nossa cobertura, Pai, em nome de Jesus. Peço, Senhor, que o Senhor esteja com nossa parentela de longe ou de perto, com os pais e mães aqui representados, com a nossa família. Declaramos, Senhor, que o Senhor tem poder sobre o nosso nome, sobre o nosso sobrenome. Jesus, o Teu nome tem poder sobre a nossa família, sobre a nossa descendência. Deus, que a Tua graça, que a Tua mão poderosa se estenda sobre os nossos lares nesse momento, em cada lugar onde encontrar, Pai, um irmão, uma irmã, viajando, passeando. Pai, seja o que ele estiver fazendo, Jesus, viajando por terra, por água, por mar ou por ar, Senhor, seja Tu, Pai, no leito do hospital, Senhor, seja Tu adentrando, Pai, amado querido, seja o Senhor curando, restaurando, Pai, aqueles que estão ali na dor do luto, Pai, as viúvas, os órfãos, Pai, Deus o poderoso, que é uma alma necessitada, Pai, sofrendo ataques, Senhor, opressão, Pai, seja missionário, seja missão, seja servos ou servas Tua, seja homens e mulheres e crianças, jovens e adolescentes, Senhor. Em nome de Jesus, peço amparo, peço proteção, peço que seja a Tua graça manifestando com autoridade, com poder, repreendendo todo o mal. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória seja